Amém. Meu nome é Eduardo. Eu queria primeiro agradecer aos irmãos aí da Paraíba por terem nos enviado esses amados irmãos que vieram aqui, nos abençoaram, nos ensinaram, ministraram sobre nós, e nós somos muito gratos por vocês terem compartilhado esses irmãos conosco aqui. E eu queria dar um testemunho de algo que Deus tem feito aqui em Porto Alegre, principalmente na cidade de Porto Alegre. Tem sido um desafio para nós olhar o outro lado da rua como missão. E nós temos vários trabalhos aqui que Deus tem nos conduzido a servir o reino. E no começo da minha conversão me sentia muito incapaz, e sou incapaz de qualquer coisa, né? Mas eu, quando olhava para a favela, para hospitais, para presídios, eu não me imaginava lá. Até que Deus foi gerando no meu coração, de alguns outros jovens, o Senhor começou a gerar esse sentimento no nosso coração de olhar cada perdido com os olhos do Senhor. E nisso nós começamos a evangelizar numa das favelas, no morro, que tem aqui em Porto Alegre. E tudo começou quando duas gurias foram na igreja pedir uma ajuda, e elas eram dessa favela, e Deus conduziu elas até nós pudemos pregar o evangelho para elas, e pegamos o endereço delas e fomos até onde elas moravam, e elas moravam na parte mais alta do morro, e Deus começou ali um mover de cima para baixo, como uma chuva, e assim Deus foi espalhando, e ainda tem espalhado. E quando nós fomos lá em cima pela primeira vez, nós não sabíamos nem onde era a casa. O Senhor foi nos conduzindo, nos guiando, nos livrando de todo o perigo. Nós decidimos dar espaço de fé. Não sabíamos muito dos perigos, mas tínhamos plena convicção do chamado do Senhor e do cuidado dEle, de que Ele estaria conosco e que a obra era dEle. E assim nós fomos a primeira vez, e quando nós damos o nosso primeiro passo, o Senhor nos surpreendeu com o que Ele fez lá. Deu palavra de sabedoria, oramos pelas pessoas e encontramos vidas sedentas, perdidas, e tão perto de nós. Nós nem imaginávamos isso. Eu muitas vezes pensava em missões como África, como países muçulmanos, mas ali perto tinha vidas, tinha corações sem Cristo. E o Senhor nos mostrou que Ele ama essas vidas e nos levou até lá para falar do amor dEle. E quando a obra começou, o Senhor começou a ministrar sobre nós a necessidade de nos apegar de todo o resultado. E sempre que nós subíamos no morro lá, era algo novo de Deus, algo novo de Deus. Tivemos muitos desertos, muitas situações até de perigo, confesso, mas Deus nos livrou de todas elas. E quando nós subimos no morro, a gente vai lá, eu queria compartilhar um pouco como é que funciona, né? A gente sobe, chegamos no pé do morro, e nesse morro fica o presídio central, que é um dos piores do Brasil, aqui de Porto Alegre. Ele fica nessa favela. E no pé do morro, quando nós, antes de subir, nós nos reunimos para orar, entregar nas mãos do Senhor para que Ele conduza, nos livre. E muitas vezes, quando nós nos reunimos para orar antes de subir, a gente sempre se reúne uma meia hora antes. Nós subimos toda manhã, 9h30, né? Nós nos reunimos para orar até umas 10 horas, e então subimos. E sempre quando nós começamos ali a orar, muitas pessoas que estão indo visitar o presídio acabam parando para pedir oração. Muitas vezes, a gente estava orando uma vez, nós estávamos orando juntos, e uma mulher traficante parou, estava indo levar drogas para dentro do presídio, estava com uma bolsa, e ela olhou para nós: eu preciso de oração. E mostrou os pulsos dela, cheio de corte, de várias vezes que ela tentou se matar, uma vida destruída pelo pecado. E por trás daquela mulher durona, que muitas vezes tem que manter uma postura firme, porque ela coordena um tráfico numa das favelas de Porto Alegre, e ela olhou para nós e pediu oração,
e começou a abrir a vida dela, de como ela foi destruída, abandonada pelos pais, tudo que Satanás fez, e eu pude ver que por trás de toda aquela casca tinha um coração que batia com sede do Senhor. E ali nós começamos sempre orando, e Deus leva as pessoas até ali. Então nós subimos o morro e vamos lá para cima, sempre atento no caminho, né, ao que o Espírito Santo, a gente procura não estruturar muito, mas deixar que o Espírito Santo nos conduza. Vamos sempre atento, louvando o Senhor com alegria, até lá em cima. Às vezes está uns calorão aí, talvez não seja tanto quanto aí, ou às vezes muito frio, mas Deus é muito bom. A gente vai nessa alegria louvando o Senhor, as pessoas ficam vendo. Até no começo elas ficavam um pouco desconfiadas. O que esse pessoal está fazendo aí, esses jovens, aqui? Tanto lugar para estar numa favela, para nos servir. Eles achavam um pouco estranho no começo, talvez duvidavam. E nós começamos a subir em 2007 e hoje eles já sabem que nós amamos eles. Pela perseverança, eles começaram a perceber que o que nos movia era o amor. Sempre nos dispondo, não só com a palavra, mas com a nossa vida. E quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente sempre nos dispomos a se tiver que capinar, se tiver que pintar uma casa, se tiver alguma necessidade que a gente possa ajudar, nós sempre nos dispomos, aprendendo o que o Senhor nos ensinou, né? A amar com a própria vida. E quando nós chegamos lá em cima, a gente começa a proclamar de casa em casa e sempre damos maior atenção para aqueles que já estão abertos à palavra, dividimos as equipes. Claro que é um lugar perigoso, nós sempre procuramos não deixar as gurias sozinhas, existem algumas recomendações, questão de roupa, para nos guardar mesmo, né? Coisa que nós acabamos aprendendo com o tempo, e Deus tem sido muito gracioso. Hoje nós vamos lá, entramos e saímos de cabeça erguida, porque desde os traficantes todos ali já nos conhecem, já conhecem o trabalho, já tem uma referência naquele lugar, e nós cravamos ali uma estaca do Evangelho, e tem sido muito precioso. Tem algumas pessoas que já se converteram, casais que nós fizemos o casamento, ordenamos, e Deus foi muito bom, foi muito lindo de ver, né? Porque nós sabemos que hoje a instituição, o casamento está muito destruído, não existe mais. A gente fez um casamento com eles lá na congregação, os irmãos servindo, foi um testemunho lindo, para a família foi uma alegria, uma alegria. E hoje, né, fazem 5 anos que nós subimos lá, e tem sido muito precioso. Muitas lutas, eu gosto de salientar assim, de que eu me sinto sempre como se eu estivesse no vale de ossos secos. E é assim, muitas vidas mortas. E nós sabemos que se Deus não operar, nada vai acontecer. E sempre se levantaram muitas barreiras para tentar nos desanimar, para travar a obra de Deus, né? E o Senhor foi muito misericordioso conosco. Tivemos provações entre nós, porque é difícil tu perseverar, às vezes falta um trabalhador, aí tu fica um pouco sobrecarregado, muitas coisas que surgem, mas o que nós sempre fomos movidos por uma convicção de Deus. Deus tinha colocado uma carga no nosso coração, no meu coração, e naqueles que estão lá até hoje trabalhando, e nós tínhamos certeza de que veio de Deus. E por isso estamos lá até hoje, até que Deus fale conosco, determine o tempo dele. Então nós estamos lá a serviço do reino, tem sido muito imenso. Quero testemunhar isso uma vez que uma família lá se converteu, e eu me lembro quando eu cheguei, a gente foi proclamar o Evangelho, essa família, o pai dessa família, ele tinha 2 filhos perdidos nas drogas, que estavam em outro estado, em outro lugar, e ele olhou para nós e disse: cara, eu todo dia abro o jornal, Japa, olhou para mim, todo dia eu abro o jornal e procuro ver meus filhos, espero ver meus filhos mortos. E ali nós olhamos para eles e dissemos: nós sabemos o Deus a quem servimos. E nos abraçamos e oramos pelos filhos, e os 2 filhos voltaram, se converteram, a família se converteu, e
foi muito bênção e tem uma riqueza de coisas que como diz o cântico que vocês nos ensinaram, né? Deus manifesta a sua glória através de homens imperfeitos. Todos nós ali, quando estamos no pé do morro, nós olhamos uns para os outros, nós olhamos tantas falhas na nossa vida, mas nós somos gratos ao Senhor, porque apesar de tudo isso, Ele tem nos usado e é uma alegria poder ser cooperador com Ele no Evangelho. E outro trabalho também que a gente tem feito em Porto Alegre, que Deus tem tocado no meu coração, é com respeito aos moradores de rua. Eu tenho fé que Deus é poderoso para varrer todos eles e transformar, e isso é um testemunho até para a sociedade, para aqueles que olham aqueles caras na rua, quando veem uma vida transformada, isso é um testemunho. E uma vez nós fomos proclamar o Evangelho embaixo das pontes, nas ruas, e nós estávamos embaixo da ponte, proclamando o Evangelho, e nós perguntamos se eles já tinham, por um acaso, alguma vez ido na igreja, se eles vão, têm interesse, e eles responderam assim: nós não vamos porque nós estamos sujos e mal cheirosos, fedendo, e isso nos constrange. Aí nós olhamos para ele, e tem uma frase que eu gosto muito, que um companheiro meu fala quando perguntam para ele se ele vai na igreja. Ele diz assim: eu não só vou na igreja, como sou a igreja que vai. E nós testemunhamos para eles que se vocês não querem ir na igreja, a igreja pode vir até aqui fazer um culto com vocês. Nós começamos a ir lá junto com eles fazer culto, e nós reunimos, eu falei com os irmãos, cara, nós temos que dar o nosso melhor, levar o melhor instrumento, levar os instrumentos e manifestar os dons que Deus nos deu. E eu confesso que foram os cultos mais tremendos que eu já fui na minha vida. Deus estava lá conosco, testemunhando conosco, e nós fomos mais edificados. Eu não sei quanto a eles, mas eu fui tremendamente edificado naqueles cultos embaixo da ponte, em situações totalmente adversas, difíceis, mas louvando o Senhor e amando aquelas vidas. E eu pude ver um pouco mais de como o Senhor se importa com cada um daqueles que estão ali. Uma vez nós estávamos juntos, reunidos, compartilhando a palavra, orando, e estava vindo um mendigo que tinha achado uma Bíblia no lixo. Ele era afastado, ele achou meio estranho e guardou a Bíblia. Quando ele olhou aquela roda de oração embaixo da ponte, ele veio para a nossa direção, já sabendo, né? Ele olhou para nós: tem lugar para mais um. Quando eu olhei aquela cena, não tem como não se lembrar do Senhor. Sempre tem lugar para mais um. Então é especial, é importante estar aqui conosco, e foi uma bênção, tem sido uma bênção. Sempre é difícil, porque o jovem tem muitas coisas que aparecem para fazer: faculdade, serviço, a casa, tem muitas coisas que nós precisamos ordenar. Primeiro lugar, comunhão com Deus, tem o corpo, família, trabalho, mas nós não podemos jamais esquecer que todas essas coisas Deus quer usar para a glória dele, para salvar o perdido, né? E enquanto tiver uma alma sem Cristo andando pela rua, ali tem trabalho para nós. E os jovens são a força da igreja. Nós não sabemos o quanto Deus pode fazer através de nós. E eu queria animar vocês. Eu também preciso de muito ânimo. Isso às vezes até é difícil para mim compartilhar, porque vocês têm sido exemplo para nós, têm sido muito edificados com testemunho. Mas eu quero te animar e te dispor totalmente para o Senhor. Toda a tua vida, Deus vai te abençoar, vai suprir, vai te dar graça. Eu tive um período da faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu disse para mim mesmo: Senhor, eu não quero diminuir um versículo que eu estou lendo da palavra. Eu não quero diminuir um tempo de oração, nem nada que eu estou fazendo no reino, para a tua glória. E muitas vezes eu tinha que dormir pouco, me desgastava, mas eu digo para vocês que tem sido uma alegria, cada vida que se converte.
cada pessoa que vem das trevas para a luz do Senhor, isso me motiva até mesmo a permanecer no reino. Temos também trabalhado nos hospitais, tem sido uma bênção. Eu comecei evangelizando os hospitais, tive muitos desafios nos hospitais. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive uma vez de uma menina que estava com tumor, e eu me lembro que eu fui evangelizar sem temor, eu confesso. Ali eu me impactei, eu fui evangelizar assim como se eu fosse evangelizar numa praça, e o lugar onde os irmãos evangelizavam era um lugar onde tem só casos terminais de crianças. Eu me lembro que teve uma criança, o nome dela era Nayara, e ela estava já sem as duas pernas, tumor, ela estava para morrer, e ela me olhou e disse: tudo que eu queria era estar correndo e brincando com meus colegas. E eu não sabia o que dizer para ela, porque eu sabia que Deus tinha poder para curar, e eu orei pela cura, e Deus não curou, porque Deus queria levar ela. Ela se converteu, foi uma bênção, mas eu comecei a ver a importância de eu me preparar para essas coisas. A importância de jejuar, de orar, de confessar pecado, de andar na luz, de me aprofundar na palavra, na comunhão com Deus, de que o evangelismo é lutar contra o inferno, mas eu quero lembrar que as portas do inferno não prevalecerão. A porta, ela resiste, quem avança é a igreja, e elas não vão resistir. Quando a igreja se põe a marchar de joelho e no nome do Senhor e a favor do reino, as portas do inferno vão se abrir e as vidas vão ser arrancadas de lá, vão ser arrancadas. E eu creio que nós só temos, isso é fato, nós só temos a nossa geração para ganhar. E a gente precisa, como jovens hoje, nós temos um desafio. Esse desafio não é só o outro lado do mundo, é o outro lado da rua também. Eu sempre gosto de citar o brado de guerra do Exército da Salvação, que diz assim: se eu te pergunto, tu ouviu o chamado? E tu me responde: não, eu não ouvi. Como pode ser assim se o chamado ecoa nos corredores dos hospitais, chora nos desmoronamentos dos lares, ronca na barriga do faminto, brilha no batom da prostituta, chora e explode nos acidentes de trânsito e ecoa nas almas sem Cristo? Se não temos ouvido o chamado, não é porque Deus parou de chamar. Eu creio que o chamado de Deus continua ecoando. Quem há de ir por nós? E o Senhor conta contigo. Cada um tem um dom, uma graça. Cada um que vem trabalhar conosco é especial. Muitas vezes Deus levanta pessoas para estar conosco lá, e às vezes, uma vez nós estávamos no morro lá, evangelizando, e tinha uma mulher que a gente proclamava o evangelho, a irmã falava da palavra, e a palavra fazia assim, né? Entrava aqui, saía ali, e ela muito dura, muito amarga, e muito revoltada por tudo que passou na vida. E a irmã olhou para ela e disse: posso te dar um abraço? E ela estranhou: pode. E a irmã deu um abraço nela e ela desmoronou em lágrimas. Talvez ela nunca tivesse sido abraçada, eu não sei o que se passou, mas o Espírito Santo sabia. E ali, Deus, a partir daquele momento, os ouvidos dela para escutar a palavra foram outros. E a gente tem aprendido, eu tenho aprendido uma coisa: quanto mais eu aprendo, parece que eu menos sei, mais eu preciso aprender. Mas tem sido maravilhoso evangelizar. Nós fomos chamados para isso. Ide, não diz voltar, diz ide. Tanto quanto aquele que faz aqui é um grande candidato a fazer lá. Se nós não fazemos aqui, é melhor que nem venhamos a ir para longe. Deus quer ganhar o teu vizinho, ganhar as favelas. Tem lugares onde a sociedade virou as costas. Pessoas que estão em extrema pobreza, que são esquecidas pela sociedade, mas elas não são esquecidas diante do Senhor. E é nosso papel como igreja abraçar
esses rejeitados que não são rejeitados pelo Senhor. Sempre quando nós subimos lá no morro, a gente diz, eu sempre não uso isso como método, o Espírito Santo conduz, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para eles que eles são muito especiais, amados pelo Senhor, que a vida deles tem extremo valor. No mundo as pessoas podem valer o que tem, mas no reino de Deus não é assim. E tem sido muito especial ver o amor de Deus por essas vidas. Ele tem sido impactado. A palavra diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu quero ter esse sentimento ardendo no meu coração. E eu clamo ao Senhor para que Ele sacuda os jovens, os casais. Precisamos hoje de casais, referências, casais que apontem para Cristo, líderes que se levantem, conduzam o rebanho e vão à frente em nome do Senhor para proclamar o Evangelho, que é poder de Deus. E eu tenho plena convicção que as portas do inferno